Paz seja convosco, eu sou o pastor Danilo, é uma alegria muito grande estar hoje no canal do Teólogo, falar um pouquinho a respeito da célula, um pouquinho a respeito da visão celular e o que a Bíblia, as Escrituras Sagradas dizem sobre a célula. A nossa crença é de que a célula é algo extremamente, totalmente bíblico, algo extraído das páginas das Sagradas Escrituras. Nós cremos que a igreja primitiva, a igreja dos dias dos apóstolos, de Pedro, Tiago e João, era uma igreja que se reunia nas casas, e essas reuniões domésticas, elas eram reuniões de grupos pequenos, não muito grandes, ajuntamentos de não muitas pessoas, né? A palavra nos mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 46, ela diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, no templo e em casa. Atos, capítulo 5, verso de número 42, também nos mostra a reunião no templo e nas casas. A palavra diz que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Portanto, a igreja de Jerusalém tinha essas reuniões caseiras, esses ajuntamentos pequenos. Tinha o grande ajuntamento no templo, mas também tinha no pátio, do templo, mas também tinha o pequeno ajuntamento que acontecia nas casas. A palavra nos mostra que Saulo de Tarso, no capítulo 8, ele perseguia os cristãos e ele entrava nas casas para apanhar os fiéis, para capturar os discípulos. Por que ele entrava nas casas? Porque era nas casas que os discípulos estavam, que os crentes estavam. Muitas saudações são enviadas para igrejas nas casas. No capítulo 16 de Romanos, o apóstolo Paulo ele envia saudações para Áquila e Priscila e para a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila, no versículo 5, no capítulo 16 de Romanos. Em outra ocasião, essa mesma igreja, na casa de Áquila e Priscila, eles enviam saudações para uma outra igreja, dessa vez para os irmãos coríntios. A igreja na casa de Áquila e Priscila envia saudações. Colossenses capítulo 4, o verso de número 15. Paulo ele saúda os irmãos e ele envia saudações para a igreja na casa de Ninfa. E também na carta a Filemão, capítulo único, o verso de número 2, ele manda saudação para a igreja que estava ali na casa de Filemão. Essas pessoas que participavam desta igreja, que participavam deste grupo, eles não moravam ali, vinham de outras localidades para participar daquela reunião caseira, salvo, é claro, as pessoas da família que moravam ali, mas os demais vinham das suas casas participar ali. Então é a célula como nos mostra a palavra de Deus, como nos mostra o Novo Testamento do Senhor. E temos testemunhos da Bíblia, como por exemplo do dia em que o apóstolo Pedro estava preso, encarcerado, mas na casa de Maria a igreja orava, a igreja fazia intercessão. O Senhor escutou a oração da igreja e libertou Pedro, mas ele estava em uma casa, ou melhor, os irmãos que oravam estavam em uma casa, não estavam em outro lugar que não fosse em uma casa, São testemunhos que temos a respeito da célula da igreja nos lares, Segundo Eusébio de Cesareia, considerado o pai da história da igreja, que muito falou e um dos primeiros a falar a respeito da história da igreja, ele cita que em Alexandria, os cristãos primitivos, eles tinham sim reuniões nas casas, E ele cita inclusive Clemente de Alexandria, que diz: em cada casa existe um lugar sagrado chamado santuário ou mosteiro. Lá, separando-se
em segredo exercem o que chamam de vida piedosa. Eles não trazem bebidas, comida ou qualquer outra coisa que seja necessária para o corpo, mas ao invés disso trazem as letras da lei e os profetas, os hinos e outros livros através dos quais a fé se multiplica e é aperfeiçoada. Testemunhos, né? Agora na história da igreja, dessas reuniões. No ministério de Jesus, o que dizer? É evidente a atuação do Senhor Jesus Cristo nas casas, ensinamentos que o Senhor Jesus deu nas casas. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Esse verso que nós tanto amamos, admiramos, ele não estava em outro lugar que não em uma casa. Por isso cremos, na verdade, da igreja em células, de uma igreja que tem reuniões nos lares, de pequenos grupos, e outras evidências também no ministério do Senhor Jesus. Ele enviou os seus discípulos de 2 em 2 para as casas. Ele disse: vocês vão para as cidades, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. Chegando lá, vocês vão procurar a casa, vão dizer paz em uma casa. Não fiquem mudando de casa em casa, fiquem naquela casa. Ele enviou os seus discípulos, os apóstolos, para as casas. Primeiro os 12, depois os 72. O Senhor Jesus, que usava de relacionamentos para com os que ainda eram infiéis, os que ainda eram perdidos e pecadores. Ele chegou a ser chamado de amigo dos pecadores, né? Porque a célula é algo que se baseia no relacionamento, é algo que se baseia em laços de amizade muitas vezes. E Jesus recebeu esse título, amigo dos pecadores. Alguém que faz parte de uma célula é também alguém que vai se tornar amigo dos perdidos, amigo dos pecadores, como o nosso Senhor. Não fazendo as coisas que eles faziam, mas sendo hospitaleiro, estando aberto e receptivo, não condenando e acusando, mas trazendo amor. Essa é a essência do Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos e da sua igreja. O Senhor Jesus, que nós poderíamos dizer que era um líder de célula. 24 horas ele estava com os seus discípulos, junto deles, e eles viviam um relacionamento forte, aberto, transparente. Havia prestação de contas naquele grupo. E o Senhor Jesus Cristo era como que um pai espiritual para eles, um sacerdote na vida deles, um líder, o mestre na vida deles. Claro que existem vários elementos da cultura judaica presentes aí. Haviam vários outros rabinos que também tinham seus seguidores, que iam com eles para toda parte. Mas ainda é indiscutível a questão de que Jesus, ele tinha um relacionamento forte com aqueles homens, com seus discípulos, aquela pequena comunidade, aquele pequeno rebanho, aquele pequeno grupo, aquela equipe, aquela família. Eles eram como que uma família. E a célula é isso, estarmos juntos, desenvolvermos relacionamentos, né? E tudo isso foi colocado em xeque quando o imperador Constantino I, se tornando imperador, ele fez mudanças radicais na vida da igreja e na estrutura da igreja. Foi a partir daí que a igreja cristã deixou de praticar e de viver os pequenos grupos, as células. Constantino, ele retirou a igreja das casas e ele colocou a igreja, Constantino I colocou a igreja nas catedrais, nas basílicas, nos santuários, nos templos luxuosos, belos, mas arrancou a igreja das casas simples, pequenas, algumas em periferias, e trouxe agora tudo para as catedrais. Constantino fez uma separação radical entre sacerdotes e não sacerdotes, aqueles que ministram para o povo e os leigos que apenas ouvem, que apenas recebem, mas que também não participam do ministério de forma alguma. Uma separação radical, diferente do que acontecia antes na igreja primitiva, onde as pessoas desenvolviam
o sacerdócio que é dado a todos os crentes nas casas, obrando nas casas. Mas agora não, agora existe um clero separado, um clero que se aparta do restante das pessoas. E é a partir daí que a igreja perdeu a sua estrutura de células. E visamos resgatar isso. A reforma protestante veio, foi feita, foi transformado a respeito dos ensinamentos da igreja. Ensinamentos que estavam muito contaminados. Ensinamentos que foram trocados, os ensinamentos originais que foram trocados por coisas seculares, por filosofias da época e também por coisas de religiões pagãs, de religiões antigas, desde a Babilônia antiga. E na Reforma Protestante muitas coisas foram transformadas a respeito dos ensinamentos, mas a estrutura da igreja continua do mesmo jeito de Constantino, muitas vezes. São pouquíssimas as igrejas que possuem reuniões caseiras nas casas. E também existe ainda essa grande separação entre os sacerdotes e os leigos. Hoje podemos falar até mesmo de uma segunda reforma, é título de um livro, a segunda reforma, onde definitivamente toda a igreja é chamada para fazer a obra, toda a igreja é chamada para exercer o ministério, toda a igreja é chamada para liderar, para exercer a liderança. Amém? Vamos viver a célula. Somos células do corpo de Cristo. Vamos viver essa nova reforma. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.